Tô mandando aviãozinho aqui. Se alguém entrar, seja muito bem-vinda. Tô mandando pro pessoal que tá acompanhando. Sejam todas bem-vindas. Se alguém estiver entrando e eu não tô vendo porque eu tô mandando aviãozinho, pra gente poder ter uma live bem legal hoje. É muita gente que pede para ser avisado, então eu vou lá. Oi, amores! Vou acenar daqui, que eu aceno todo mundo ao mesmo tempo. Deixa eu mandar aqui mais alguns. Porque muita gente pediu para avisar para a live de hoje. Pediu para eu não deixar de comunicar. Então, se vão mandando também, gente. Manda aviãozinho. Manda para os amigos de vocês. Avisem que vai começar. Para a gente poder ter aqui um diálogo bom. Conversar, tirar dúvida. Boa noite, gente. Obrigada, coração também. Bom, nós estamos essa semana toda de live e parte da semana que vem também, completando um trabalho com a proposta de conversar sobre assuntos que não dão tempo de falar no curso, tá? Muitas vezes a gente fala, mas a gente fala corrido e aí não dá para falar às vezes as minúcias, as delicadezas, que muitas vezes são essas coisas que fazem você conectar. Você startar, você entender. Oi, Eli! Tudo bem, meu amor? Oi, Simone! Coração para você também. Então, tá sendo muito gostoso poder falar sem a preocupação do conteúdo grosso, né? Do conteúdo pesado, que é o que a gente dá nos cursos de formação ou nos cursos isolados, né? De um único tema. É uma pena. Muitas vezes eu acho que essas minúcias, essas delicadezas é que fazem realmente a diferença no aprendizado. Também, meu amor, também estou com saudade. Então, hoje o nosso tema é o povo Amazigh, o povo berber. É um tema gostoso, tem muita coisa para falar. A live não é muito grande. Então, a gente vai conversar sobre o básico do básico, tá? Algumas informações interessantes, mas informações que a gente, enquanto estudante de folclore, estudante da cultura, dança do ventre é assim, né? Ela vem acompanhado de muitos universos, né? Para que a gente possa compreender, para que a gente possa chegar ao objetivo que todos nós queremos, né? Oi, Rê! Vou dar oi para todo mundo aqui. É sorrateira, né? A gente entra pensando, achando que vai só fazer uma aula de dança e daqui a pouco o nosso quarto tem 50 livros e a gente está indo viajar para estudar. Oi, Nasma, meu amorzinho, que saudade de você, minha linda. Bom, gente, se vocês puderem, convida os amigos que curtem esse tema, manda o aviãozinho, isso ajuda a nossa live. Isso ajuda aqui o nosso trabalho. Coraçãozinho também, adoro falar e tem um coraçãozinho. Falar, ai, o pessoal ficou feliz. Gostaram do que eu falei. É o mínimo de interação, né, que a gente acaba tendo aqui do outro lado. Embora vocês também falem. Bom, gente, nós abrimos essa semana o nosso novo canal do YouTube que chama Folclore Árabe Brasil. E nós pretendemos, de verdade, diferente do nosso outro canal, que era mais pobrinho, alimentar e manter o contato com vocês. E sempre que tiver alguma coisa interessante, alguma coisa cultural, vê bem, estudar folclore árabe não é estudar só o passinho, o traje e a música. Estudar folclore árabe envolve todas as formas de arte. Tá? A gente não pode ignorar nenhuma forma de arte. Então, eu também tenho feito esse trabalho essa semana, uma pesquisa que eu faço há muitos anos, que dentro dos artistas contemporâneos, dos artistas modernos,
egípcios, porque a gente sabe muito, a gente... Ai, obrigada, Rê. A gente vê muito, todo mundo conhece as pinturas orientalistas de Jerome, nem falo direito o nome dele, mas são as figuras mais famosas, todo mundo conhece, todo mundo usa. Né? A rosa é da Sara, as rosas maravilhosas que a Sara faz. Eu fiz uma mandala para ela, ela fez uma rosa para mim. A gente fez um escambo. Bom, e aí a gente precisa um pouco, assim, faz muita diferença. E para quem vai muito ao Egito, as pinturas são muito fidedignas, assim, elas retratam o Egito ao olho do egípcio. E não ao olho do orientalista, né? O colonizador, o etnocêntrico, o preconceituoso, aquele que está, né, desvalorizando aquele povo. Então, e além de tudo, como a gente já falou na de Silva, né? O artesanato ele vai ser importante, a geografia vai ser importante. Porque o que é a ginga, gente? A ginga é a forma que seu corpo se manifesta quando ele pisa ou dança em diferentes pisos, né? E o que é muito difícil para professores de folclore é ensinar ginga. Porque nós vamos para o palco e a gente tem um único piso e nós precisamos fabricar aquela sensação que a gente não tem no nosso pé. Porque quando você vai no lugar, a ginga sai sozinha, né? Se você tem um piso pedregoso, você tem um piso arenoso, se você tem um piso quente, você tem um piso quente, danças de pisos muito quentes, a pessoa sapateia, né? Então, existem muitos estudos sobre isso. E a sua ginga, ela sempre vai surgir do piso no qual você está dançando. E na maioria das vezes a pessoa aprende o folclore e não sabe nem que tipo de clima tem esse lugar. E a realidade é que o Egito tem praticamente todos os tipos de piso. Ele tem, inclusive, charcos na região Falarre. Eles produzem feijão, eles produzem arroz, né? Então, eles são autossuficientes. Naquele tantinho não, mas na região Delta, eles produzem todo o alimento, né? Deixa eu ver o que me falaram. São lindas, né, gente? A que eu vou postar amanhã é um pintor que ele é um cartunista, ele é inspirado no cartunismo. Então, ele é hilário e o povo egípcio ama, porque o povo egípcio tem essa coisa meio do brasileiro, sabe? Eles são muito gaiatos. E eles amam esse pintor, porque eles se veem ali. Então, ele faz como caricatura mesmo das situações. O de amanhã é maravilhoso, assim. Então, assistam. Oi, Bruno, seu lindo gato. Bem-vindo, amor. Então, façam isso, gente. Se você gosta de folclore, se estende a outras formas de arte. Se estende à literatura, se estende aos artesanatos, aos amuletos, às pinturas, ao que você puder, porque isso vai te ajudar, tá? Vai ajudar. Se a gente ficar lá só naquela questão me diz qual é a roupa, me diz qual é a música e me ensina 5 passinhos que eu danço, você vai dançar. Mas o folclore, ele tem que ter um borogodó. Você tem que saber qual é a energia que você vai conectar, né? Então, hoje, já começando, nós vamos... bobo, obrigada. Nós vamos falar sobre o povo berber, né? Então, eu fui no Egito, tinham me falar... na verdade, eu vi no livro do Fekri que em Silwa os meninos dançavam. E eu queria muito ver os meninos dançando, sabe? Eu queria materializar isso na minha cabeça. Eu já sempre fui bem resolvida com os rapazes dançando, eu sempre adorei. Mas eu queria ver, porque você vendo, você pode falar, existe eu vi. Essa pessoa ganha um nome, ela ganha um olhar, um cheiro, sabe? Então essa pessoa passa realmente... Obrigada, amor. Realmente existir. E o Hassan Saber, um professor que eu tenho muito respeito e muita gratidão, ele falou assim, Silwa não é beduíno, Silwa é berber. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque a gente costuma chamar de beduíno qualquer povo que more no deserto. E isso não está errado. O que acontece é assim, nós temos diferentes conceitos e o que eu mais tenho me
me apegado, primeiro é isso, não existe verdade absoluta. Se você está procurando uma, não é no folclore árabe que você vai achar. Desiste. Mergulha, estuda, mas não queira criar a receita do bolo, porque ela não vai funcionar, tá? Então, você precisa entender diferentes teorias e dentro disso estudar diferentes conceitos. E aí, um dos conceitos, quando você vai olhar no Google, na Wikipedia, em qualquer, você vai ver assim, beduíno quer dizer deserto semiárido. Isso é o Google. Eu tenho uma memória boa, então vocês vão, né? Quer dizer, então, pessoas do deserto. Ok, então isso é um dos termos que é levado em consideração e que algumas pessoas vão trabalhar dentro dessa linha. Então, que se é uma pessoa que mora no deserto, que vive no deserto e que tem aquela vida do deserto, ele é chamado de beduíno. Agora, quando você aprende com outros professores que já têm assim, um estudo de história, um estudo de antropologia, o negócio vai ser mais embaixo, o conceito dele ele vai ser diferente. Ele vai levar em consideração a peregrinação, ele vai levar em consideração de onde veio esse povo, porque a rota de peregrinação é um acúmulo de cultura e de bagagem, né, gente? Quando você viaja para qualquer lugar na sua vida, você se torna outra pessoa. A cada lugar que você passa, você não é mais a mesma pessoa, né? Você é aquela pessoa, mas com uma nova bagagem. E algumas bagagens que a gente adquire mudam a gente para sempre. Então, quando você entende de onde esse povo saiu e aonde ele chegou e aonde ele ficou, você entende também que ele agregou ali naquele caminho que ele veio, ele agregou um monte de conhecimento e ele também deixou o conhecimento dele. Porque essas rotas, elas demoraram muito tempo, não foi uma coisa rapidinho, foi uma viagem, né? Então, às vezes de gerações para chegar onde eles foram. E entre isso vão acontecendo as difusões culturais, nascem culturas híbridas, processos de aculturação, onde você deixa um pouquinho de você e você carrega um pouquinho de quem você passou, né? Outra coisa muito importante nesse mesmo conceito é que a raiz da língua que você fala, né? Então, isso é muito importante e é isso que une os povos, porque se você pode se comunicar, então a sua língua, por exemplo, a questão de língua. O Egito é mundo árabe. Todo mundo sabe disso, né? Tá no mar. Por que o Egito é mundo árabe? Porque eles falam árabe. Eles falam por diversas coisas, né? Mas a língua é o que mais une eles. Mas para o egípcio ele não é árabe. Para o egípcio ele é egípcio. Árabe é aquele povo da Arábia Saudita que usa o turbantão, que dança Halij. Oi, Blayson, meu amor. Seja bem-vindo, meu querido. Feliz de te ver. Então, aí isso, lembra dos conceitos? É mundo árabe? Sim, mas a sensação dele não é eu sou árabe, a sensação dele é eu sou egípcio. O núbio está dentro do Egito. Ele fala árabe também, além da língua núbia, mas ele não se sente árabe e nem egípcio, ele é núbio. Tá? Então, isso é muito fácil de entender quando a gente vê que a gente está aqui no Brasil, na América Latina, e a gente é latino, né? Mas a gente não se sente. Mas o que mais une a gente é a questão da língua. Então, em relação à peregrinação e a relação à língua, esse conceito de pessoa do deserto, ele vai ser simplista demais. Por quê? Porque parte das pessoas do especialmente do Egito, tá? Elas vieram da Península Arábica. Elas migraram da Península Arábica. E aí essas pessoas são denominadas os beduínos dali. Tanto que fala que assim, os beduínos são os descendentes dos antigos árabes. Eles têm um orgulho de falar, sou descendente dos antigos árabes. Eles veem o árabe com muita força. Né? Você viu na Ásia, com alguns povos asiáticos, exatamente. Mas eles veem o árabe mesmo como um povo bastante forte, assim, até um pouco truculento, mas eles se orgulham de falar. São descendentes pela força, né? E pela imponência. Já o povo berber, que eu vou falar sobre esse termo, ele veio do Magreb, ou Mareb, como você prefere falar. Ele veio do Magreb, que é ali, gente, é a grande parte do norte da África.
E esse povo, ele fala uma língua que chama Tamazir, tá? E essa língua, ela é bem diferente da língua falada beduína. Quando você vai ali para a fronteira da Líbia, tem uma região de oásis, porque tem lençol de água onde tem Siwa. Ali tem aproximadamente 20 e tantas tribos Amazir e 14 beduínas. É mais ou menos assim. Que existem e que sobrevivem mais, não assim junto, porque elas estão separadas por deserto, né? Assim, tem o lençol de água embaixo, aí vão saindo os poços, né? E aí cada tribo, ela vai ficar numa boa distância lá tomando conta do seu poço e quando tem o lençol de água embaixo, você também vai ter sua agricultura, né? Assim, ali se planta muito alcaçuz, se planta muita tâmara e muita azeitona. Tâmara e azeitona é a região principal. Mas se planta muito alcaçuz também, se planta algodão. Então, é bem diverso, né? Ali eu tô falando no Egito, fronteira da Líbia, né? O que eu já falei na outra live, deserto ocidental, tá? Ah, mas não era Saara? É, né? Mas porque Saara é deserto. Saara é a tradução do deserto, tá? Então, tudo ali, todo deserto ali vai ser chamado de Saara. Mas como tudo ali é Saara, né? Porque Saara só é deserto, Saara, a gente chama ali aquele pedacinho de deserto ocidental, tá? O oeste do Egito, já entrando para o leste da Líbia. Ali naquele lugar, esses povos, um pouco Amazir, Berber, né, e beduínos, eles tinham muito conflito no passado. E aí os patriarcas, eles se reuniram e eles têm um festival anual chamado Sirraia. Gente, pesquisa o Festival da Paz de Siwa. Vocês vão ver que coisa linda, gente. A quantidade de comida. Aí eles cozinham por uma semana e aí por 3 dias, o que eles fazem? É muito Game of Thrones isso. Eles comem juntos. No passado, os patriarcas se reuniram e aí eles combinaram que eles teriam um Festival da Paz, para que eles assegurassem a paz por mais um ano. Então eles juntam todas as tribos, aí eles sobem uma montanhazinha específica, que eu acho que Sirra é justamente a região, e aí eles fazem comida para os 3 dias e todo mundo vem, todo mundo dança a sua dança misturada com a outra. Mulheres não vão, tá? Porque ali as mulheres são bem reservadas. E as crianças podem ir só até o pôr do sol. Elas podem aproveitar e elas podem brincar. Ai, gente, tem que ir, Carlinha. Eu vou te levar lá, pra Siwa. É muito maravilhoso. Só que eu nunca consegui ir no Sirraia. Nunca é na época que eu vou, porque assim, era meu sonho. E aí eles dançam a dança folclórica em perna de pau. É impressionante, assim, e a mistura, sabe? A mistura das músicas e das danças. Você vê, assim, essa união. Aí eles dançam também muito zikri no Sirraia. O zikri é uma dança sufi, né? E o zikri também é bem impressionante, porque você vai entrando naquele transe conjunto que eles parecem cardume de peixe. Parece cardume de peixe, é impressionante. Você vê assim um zikri, no Alto Egito tem muito também. Mas aí eles dançam muito zikri, né, Raete? Vamos pra Siwa, gata, viver pura emoção lá naquele quadriciclo, né? Não, os quadriciclos, gente, é com muita emoção. Deus me livre aquilo, de novo. Quero sem emoção. Então, gente, isso também prova que eles ali naquela região sabem muito bem quem é beduíno, quem é amazir, tá? Por quê? Pela língua falada e pela cultura, aquilo que a gente acabou de falar. Ah, mas então é errado? Não vale a pena você corrigir o seu amigo que diz que Tuareg é beduíno. Não vale a pena, porque Tuareg também é amazir, tá? Porque são falantes da língua do norte do Tamazig. Mas não vale a pena, porque ele também é beduíno, sabe? Porque quanto ao conceito, vamos, Aline, quanto ao conceito, tá, de povo do deserto, ok, então tá tudo certo, tá? Mas se você quiser ir mais profundamente no estudo da língua, de onde eles vieram, né, da migração, aí vocês vão ter que mudar um pouquinho. O Amazir, gente, Amazir quer dizer povo livre.
E durante muitos anos, vamos, ele, eu levo todo mundo, gente, vamos fazer caravana para Siua. Então, assim, eu fui a Siua procurar o povo berber. E eu lembro que o meu amigo, que é guia turístico, ele conhece o Egito todo, e ele nunca tinha ido a Siua, e ele falou, Egito não tem amazir, não tem berber. Aí eu falei, como não tem berber? Tem em Siua. Não tem. Aí eu falei, tem. Aí eu teimei e fui. E eu tive certeza que tinha, porque eu fui. E tanto que eu ganhei Kit Kats eternos para a vida. Eu chego no Egito, eu já ganho uma caixa de Kit Kat, que foi uma aposta eterna. Eu falei, eu vou a Siua, são 16 horas de deserto, eu vou voltar. Mas se tiver amazir, você vai me dar Kit Kat a vida inteira. E é o que ele faz, né? Porque depois ele foi com a gente e viu. Então, e a primeira coisa que eu perguntei é se, né, Lu, Siua é incrível. Aquele sonho de você estar andando no deserto mar de areia mesmo, deserto até onde a vista alcança. Aí, de repente, você vê aquele oásis do Pica-Pau, sabe? Um monte de água ali. Eu saio correndo com a roupa que eu tô e mergulho. Depois que eu pergunto se tem peixe que pica, se tem alguma coisa ali que podia acontecer. Quando eu tô lá dentro, eu pergunto, eles falam, não. Mas não tem, geralmente. Bom, eu tô aqui, né, gente? Mas aí você sai, é muito maravilhoso. Você vê as palmeiras e vê um círculo com isso que é o oásis, né? Quando a aguinha brota assim do chão. É muito, muito maravilhoso. Então, eu truculentamente saí perguntando, porque eu tinha que descobrir se eles eram amazir, eu ainda não tinha tido muito contato, eu já saí logo pro meu guia de lá. Eles não falam, nem todos falam, eles falam amazir, siwan, tá? O dialeto. E aí, depois dos 12 anos, eles aprendem o árabe e alguns falam inglês. Então, aí o negócio vai realmente diminuindo. Tem coisas que eu aprendi em Siua, gente, que eu não sei nem que língua. Porque quem me conhece sabe que meu inglês também é o ó, né? A pessoa fala, mas que língua ele falou? Eu falava, não sei. Só sei que eu entendi. Então, gente, eu perguntava de cara, você é berber? Você é berber? Você é berber? Só pra ter certeza. Aí o meu guia, né, o Ábido, ele falou bem fofo e falou assim, mas eu não gosto muito que você me chame de berber. Aí eu perguntei, por quê? Aí ele, porque não é um nome bom. Porque nós não somos bárbaros, né? O berber vem de bárbaro. Nós gostamos de ser chamados de amazir, com GH, tá? E você pode fazer o som de R ou pode falar amazir. E amazir quer dizer povo livre. O que tem muito mais a ver com o conceito, né? Porque é um povo que vive ali no deserto, que vive extremamente isolado. Siua só teve acesso, gente, em 1980 e pouco, com a construção da estrada Alexandria-Massa Matruh. Massa Matruh tá ali beirando o Mediterrâneo. Até então, Muhammad Ali já tinha conquistado Siua, mas ninguém conseguia ir lá. Então, você imagina que esse povo, ele vive de acordo com os preceitos dele, né? E aí, ele explicou isso, e pra mim, gente, não existe mimimi, tá? Mimimi é uma coisa que não existe. É um termo que foi criado para as pessoas que querem ridicularizar a dor do outro. Então, se a pessoa te diz que ela não quer ser chamada dessa forma, você não vai chamá-la dessa forma. É assim. Né? Mesmo que tudo que você saiba, tudo que você ache, tudo que você viveu é sobre essa pessoa, mas esta pessoa está falando, oi amor, meu amor. Esta pessoa está falando que ela prefere ser chamada de povo livre do que de bárbaro, né? Então, por que chamavam eles de bárbaro, gente? Porque eles eram as pessoas que ficavam ali no norte da África e tem um espacinho que liga ali a Europa pelo Estreito de Gibraltar. E quando vinha povo árabe, povo do norte da África, muitos muçulmanos, outros não, invadir a Europa, eles eram chamados de bárbaros. Eram eles que invadiam por ali, né? Ali pelo Mediterrâneo ou pelo Estreito de Gibraltar. Tanto que invadiram a Península Ibérica, né? Então, como que o Ocidente via eles? Via como esses conquistadores, como pessoas extremamente agressivas, né? E aí chamavam de bárbaro,
tá? Um povo que originalmente sempre se autodenominou povo livre e não povo bárbaro. O que acontece no Marrocos é um pouquinho diferente de Sil, porque Sil é um lugar muito nativo. Mas no Marrocos, que eu também tive contato, mas não com a mesma intensidade, como tem uma coisa assim muito turística, uma exploração muito grande turística que também tem no Egito, tá? Não estou falando que não tem, mas que não tem em Silwa, por exemplo, que é onde tem os Amazigh. Às vezes eles gostam de ser chamados de bárbaro, entendeu? Eles às vezes falam, eu sou berber, bate no peito assim, tipo para botar o medo, sabe aquela coisa do marketing? Então eles às vezes gostam de falar que são bárbaros, mas porque também é o que as pessoas estão acostumadas a ver, por causa de toda a linguagem colonialista, de toda a linguagem europeia, né? Então às vezes eles mesmos vestem essa roupa. Mas no geral, tá? Fora desse âmbito extremamente turístico, que tem um marketing, que tem uma magia e tudo, no geral o correto é chamar de Amazigh, tá? O que tem de bastante interessante também no norte da África, mas que pega assim, o Maghreb, ele pega Líbia, Algéria, Marrocos, Mauritânia e Tunísia, tá? Então, o Egito, ele não faz parte do Maghreb, mas a Líbia faz. E o que eu tô falando está na fronteira da Líbia. Então, é muito importante a gente entender que o conceito geográfico e o conceito temporal de cultura não é preto no branco. Você não atravessa uma linha de mapa e você passa a falar diferente, né? Eu brinco de Rio e São Paulo. Você não chega lá na divisa de Rio e de São Paulo, o pessoal que mora ali, o pessoal que está na divisa de cá fala por quê, pulou do outro lado e fala por quê. Não é assim. O seu sotaque ele vai mudando dos grandes centros para o interior, e aí ele vai se misturando um pouquinho com o sotaque de São Paulo. Aí o pessoal da borda de São Paulo já fala mais porque, e quando vai chegando mais lá na cidade grande, fala menos. Então, a gente precisa entender que temporalidade também é assim. A gente não vira dos anos 80 para 90 e mudou tudo. Não, tudo muda aos poucos, tudo muda devagar. Então, por isso, o povo que está ali naquela área do Egito, né, deserto ocidental, oeste do Egito, adentrando a Líbia, ele tem muito mais características do povo líbio, porque ele está muito mais perto do que do povo egípcio, cairota, da borda do Nilo. Porque aqui tem o Nilo, né, desaguando, eu acho que aí aí Mediterrâneo, Líbia, né? Então eles estão bem mais próximos das cidades da Líbia do que do Egito, e por isso eles têm muito mais características, tá? Inclusive falam, no caso dos Amazigh daquela região, falam a mesma língua do povo magrebino. E tem muitas crenças do povo magrebino que eu falei já ali em uma das lives que era sobre magia pagã e contos e tudo. Uma coisa que tem de interessante no Maghreb é que tem as montanhas do Atlas, né? Então, ele tem as montanhas, e aí o que fica da montanha para o Mediterrâneo costuma ser mais ocidentalizado, porque a montanha ela fez uma proteção. E aí, quando você vai da montanha para a direção subsaariana, tá? Entrando mais na África Negra, você tem o povo mais nativo. Então pensa nisso, pensa que a montanha fez aqui uma proteção, uma divisão, uma dificuldade. Então o povo que ficou da montanha para o Mediterrâneo, na verdade não é só o Mediterrâneo, para toda e qualquer borda da África, sempre mais ocidentalizados. E a África também segue uma coisa interessante que eu falo antropologicamente, o próprio Egito segue isso também, que o povo que fica lá mais no Mediterrâneo, ele é mais branco. E conforme vai indo para o sul, né? No caso, quando a gente fala do Egito, a gente sobe, né? Mas então vamos pensar em sul. Conforme vai indo para o sul, o povo vai ficando mais preto. E isso durante todo o Maghreb. Por causa, assim, tem uma série de fatores, tá? E um deles é a questão de que o neocolonialismo conquistou pelas bordas, né? Porque eram as rotas, né? Os portos que poderiam levar e trazer mercadoria.
E aí a montanha do Atlas, ela traz uma série de histórias de povos que ficaram para depois da montanha ou na montanha, que são mais nativos. E ao descer a montanha para a direção subsaariana, a gente entra um contato bem intenso, mais intenso com a África Negra, né? Com os ritos africanos. E aí, uma coisa também perigosa de se estudar, que isso é especialmente com a África, mas com o Amazigh também, é que a gente precisa entender que cada um desses povos, eles são muito plurais. Muito. Então, uma das coisas muito tristes que nós fazemos, geralmente por ignorância, é colocar todo o povo africano no mesmo pacote. E quando a gente faz isso, a gente silencia os ritos e as características de cada um. Então a gente tem que tomar muito cuidado e entender que a África é extremamente plural, com povos de diferentes culturas, de diferentes crenças, de diferentes linguagens, de diferentes histórias. E o povo Amazigh também é assim. Tem muitas danças folclóricas, de cada região tem um monte de dança folclórica e um monte de peculiaridade, tá? Então é interessante essa questão da geografia e do mapa, tá? Continuando aqui, eu tenho um roteiro, senão me perco. O que é engraçado é que a gente considera grande parte dos povos berber. Ah, que bom, meu amor, folclore é maravilhoso. Folclore eu danço dança do ventre há 23 anos, vai fazer 4. E eu estudo folclore há 10, mas eu não sei se eu continuaria dançando se o folclore não tivesse me dado tanta vida, porque você descobre uma dança viva, uma dança que vive, que tem a ver com as ações e necessidades daquele povo, sabe? E isso pulsa, é muito vivo, é muito bom, é muito profundo, na verdade. Eu amo dança do ventre também, mas o folclore, ele tem que ser sentido, assim, a gente tem que dar uma atenção a isso, né? Até pra, né, tem muitas, são muito multiculturais. Vamos lá, folclore é vida, Anne, meu amor. E aí o que eu acho engraçado é que tem assim, as línguas berberes ou tamazigh, tá? Então você pode falar, língua berber e tamazigh é a mesma coisa, ou tamazigh. Tamazigh é diferente de amazigh, tá? Tamazigh é a linguagem, é a língua, tá? E amazigh é o povo livre, tá? É parecido. Tamazigh e amazigh. Constituem um grupo linguístico composto de 25 ou 26 línguas e 300 dialetos, né? Além de tudo, eles beiram uma oralidade. Em verdade, eles foram considerados um povo oral pelos europeus, mas eles não são totalmente orais, eles têm um dialeto chamado Tifinagh. Tifinagh, dialeto não, eles têm uma escrita chamada Tifinagh. E essa escrita, ela quer dizer assim, a nossa invenção. A Tifinagh quer dizer a nossa invenção. Só que ela é muito primária, assim, ela é muito simples, então ela acaba não abraçando tudo que eles precisam, porque grande parte da cultura era e é ainda passada de forma oral, né? Por um intermédio de uma figura popular chamada um contador de histórias. Esse contador de histórias, ele conta para as crianças, elas não aprendem o árabe, elas só falam amazigh, né, tamazigh, e elas recebem toda a socialização pelo contador de história. Porque ele vai contar a história dos antepassados, as histórias de guerra, as histórias de como eles chegaram ali, de quem eles são, o que importa para eles, qual é a ambição de vida desse povo. E tudo isso vai ser passado, né, vai socializar essa criança para aí sim ela aprender o árabe, para ela poder fluir comercialmente, estudar, e aí ela vai e também escrever. Porque aí o que acontece é que eles escrevem em árabe, porque o Tifinagh nem se ensina mais. Ela foi transcrita para o árabe, mas ela também foi transcrita para o latim. Tá? O tamazigh, ele foi transcrito de 2 formas e talvez até de uma terceira forma. A oralidade é demais, né? Uma coisa muito da sensação. O núbio também é assim.
Então, eu acho que não existe uma forma melhor de você transmitir os conceitos, a importância, né, gente, a missão. Eu acho que cada povo ele escolhe, e isso se desenvolve, isso muda, uma missão, né? Tem povos que a missão é a sobrevivência. E só. Tem povos, esses de fronteira, a gente não tem ideia do que é estar numa fronteira, né? Viver isso. E aí tudo que a gente deseja, tudo que a gente anseia e todas as nossas desavenças, os nossos problemas, eles somem bastante quando o seu objetivo é só sobreviver, né? Ou pela fronteira, ou pela oferta de água que pode acabar, né? Então a gente não tem dimensão, só quando a gente vê mesmo. Começa a dar valor, sabe? Aquela água que você abre na cozinha e a mágica não acontece, né? É muito privilégio. A gente aqui no Brasil mesmo, muita gente não tem esse privilégio. Então, tem um linguista chamado Max Enrich, e aí um dos frequentadores da palestra dele perguntou para ele, língua e dialeto, porque a gente falou aqui 26 línguas, 300 dialetos, qual é a diferença? E aí ele fez uma piada, mas ele fez uma piada extremamente perspicaz, que era assim, uma língua é um dialeto com marinha e exército. Porque nem sempre, a gente imagina que o dialeto seja uma coisa simples, uma subdivisão, e a língua mais completa, né, que a gente acha que o dialeto ele é só o subtipo, mas às vezes não é assim que acontece. Às vezes dialetos de povos que nem são tão grandes assim, são reconhecidos como língua, mas às vezes pelo poder financeiro, ou pelo poder diplomático, ou pelo poder de força mesmo, né? Ou hard power, não se sabe. Mas ele fez essa piada, mas uma piada bem inteligente, que você, quando vai estudando um pouquinho sobre essa raiz de língua, você vai vendo que às vezes não faz muito sentido. E aí ele me deu sentido quando ele falou isso. Vamos lá, que eu tô aqui seguindo. Uma coisa importante também, gente, o povo berber, ele foi imensamente estudado. Eu não sei, gente, minha praia não é tribal, não é ATS, mas eu sei que o povo berber foi uma grande influência para quem dança ATS, assim como beduínos, assim como gauazes, né? No caso das Ouleneu, elas estão aí no Magreb, né? na ideia dos Amazir, que também foram muito estudadas pelo pessoal do ATS. Então, assim, as mulheres nessa sociedade Amazir, elas tinham muita importância, tá? Tanto que nada para um homem Amazir é mais assustador do que uma Tamgart. Uma Tamgart é uma velha anciã. Então, eles têm medo que a anciã coloque feitiço, amaldiçoe, que elas falem. Então, a Tamgart, ela é tipo assim, uma figura de poder, tá? E é o mesmo nome dado para presidente, tá? É o mesmo nome dado para presidente. E é tão interessante que os conceitos, assim, no mundo árabe, a filha ou o filho, eles são do pai. Então, assim, se você casa com um árabe e aí você quer vir com a sua filha aqui para o Brasil, você não pode, porque o filho é dele. Você não vai poder trazer seu filho. E lá também, se você houver uma separação, o filho é dele. Pode ser que ele queira deixar com você, tá? Mas o filho é dele. No caso dos Amazir, não, o filho é da mãe. E tanto que irmão e irmã é chamado em dialeto Amazir, né, do Tamazig, é chamado Otmá para irmã e Ogmá para irmão, que quer dizer assim, ele pertence à minha mãe, ela pertence à minha mãe. Entendeu? Então, o irmão ou irmã quer dizer, esse aqui é o fulano, ele pertence à minha mãe. Então, você está falando que ele é seu irmão, porque os filhos ali são pertencentes da mulher, graças a Deus, né? E o que acontece, gente, é que o povo magrebino, como eu já falei em outras lives, ele é conhecido por fazer muita magia. O povo tem medo deles, o povo do Egito tem medo do marroquino e tem medo de Siwa,
porque se faz muito a magia de você empoderar amuletos, de você empoderar uma peça, né? De você colocar, eu acredito plenamente nisso. Você coloca, tipo, quando eu casei com o atar das mãos. E a gente que fez a trança, decidindo o que a gente queria para nós, eu e meu marido. E aí todo ano a gente refaz. E isso é magia pagã, né? Você tá nessa corda que a gente fez, colocando energia, colocando amor, colocando o que a gente quer, o que a gente precisa, só dura um ano. Tem que renovar todo ano. Então isso é um exemplo de magia pagã, né? E por isso eles têm muitos amuletos. Eles têm muitos amuletos da cabeça aos pés. E esses amuletos foram muita inspiração para o ATS, né? O que, gente, às vezes existe uma problematização aí, né? Na utilização de amuletos, especialmente quando você junta amuletos de diversos povos que podem se dar ou não em um mesmo figurino. E aí já é uma problematização que já estão falando sobre isso, né? Porque quando você junta amuletos de povos que não se dão ou que não se conhecem numa mesmo figurino, você está silenciando o objetivo e a força de todos eles, né? Então a gente tem que pensar sobre isso. O uso de amuleto é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de silenciar o povo, né? Isso que não pode acontecer. E aí é o que o povo fala de apropriação cultural. Me formei em história e eu conheço bastante sobre apropriação cultural, né? Então, eu tenho muito orgulho da forma que a gente sempre levou o nosso trabalho, eu e a Lu, porque a gente dá o protagonismo, sabe? Essa coisa de mostrar os quadros dos egípcios é justamente mostrando, olha a voz dele, né? Ouvir a voz deles. Então é muito importante que você não tome esse conhecimento para você. Esse conhecimento não é seu, você está passando com amor e respeito, né? Para você não se apropriar de algo que não seja seu. E aí, elas têm também muitas tatuagens, e as tatuagens, elas variam de tribo para tribo. E cada tatuagem, ela tem um simbolismo também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque símbolos que são usados em uma região do Amazigh não é usado em outro. E às vezes a gente vê tatuagens misturadas. E isso é um silenciamento, porque as tatuagens, elas são feitas de forma ritualística. Deixa eu ver assim, até... Então, Carlinha, na verdade, não é. Não. Eu já comprei vários acessórios Amazigh em lojas de ATS, a pessoa que me vendeu falou que era Kush, porque Kush não existe mais, então não agride, mas não é não. Eu já comprei Cruz de Agadez, que é Tuareg, eu já comprei Hijab, que é completamente ousar o Amazigh, não é não. Tem muita, graças a Deus, mas assim, ainda existem muitas peças Amazigh que a gente vê usando e vendendo, mas que são vendidas como Kush, etc., como povos que não existem mais. Isso que tem que tomar cuidado. É importante estudar os amuletos. Eu estudo muito os amuletos, assim. E a maioria das gente que eu compro amuletos que são, porque eu gosto de ter, eu acho eles lindos, eu gosto de mostrar, a pessoa que me vende lá da lojinha fala que é Kush. E eu sei que não é, eu sei de onde ele é. Eu sei de onde ele é, como ele é feito, entendeu? Então toma cuidado, é legal dar uma pesquisada, não na loja de ATS, mas dar uma pesquisada lá no povo, em cada povo, tirar as fotos, né? Fat Chance Belly Dance. Mudou o nome, né? Eu não sei muito sobre isso, gente. Eu só tenho, assim, como eu tenho um apego a essa questão de amuleto, e eu sei que os amuletos falam muito alto, e as tatuagens também. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho um livro só de tatuagens, por exemplo, a Amazigh, que eu comprei lá em Siwa. E elas são muito regionais. E nem no mesmo país se usa a mesma tatuagem. Ela muda de tribo para tribo. De família para família, às vezes. Às vezes a tatuagem que elas carregam é para representar aquela família. E é bem parecido com a nossa tatuagem indígena, né? Que representa cada tribo. Te falo, o que eu souber eu te falo, tá? Que eu souber eu te falo. Então, eles têm aqui uma tatuagem que é a primeira que eles recebem, que eles chamam de Ayala. Ayala? Deixa eu só confirmar o nome aqui. Ciala.
que é a tatuagem aqui, a primeira que as meninas recebem, e essa Ciala, ela tem a ver com a família. Então, assim, a tatuagem, ela pode ter uma indicação de fertilidade, a indicação da tribo, em que família que ela pertence, ela pode ser ritos e fases daquelas mulheres, daquela tribo, é extremamente específico. Pode ser só para beleza, como também pode ser para proteção física. Então, por exemplo, quando você vê as tatuagens da Isolde Nail, você vê em alguns textos que falam assim, elas usavam as tatuagens para afastar os viajantes. Não procede, porque as Isolde Nail estavam sempre lindas, maravilhosas e sexys e sensuais e libertas, dançavam até nuas. Não procede que seja para assustar. Em outros lugares do Maghreb, isso realmente aconteceu. As mulheres eram muito violadas, elas eram muito violentadas, elas eram muito oprimidas e elas tatuavam bastante o rosto para elas parecerem assustadoras, para que o invasor não quisesse fazer isso com elas. Mas isso não é uma realidade das Nailiá, que são as Isolde Nail. Então tem que tomar cuidado com amuletos e tatuagens. Essa é a minha opção, tá? A minha opção não, a minha sugestão para você, a minha opção também. Eu tenho um lugar bem interessante, que é só para início de pesquisa, um site que chama... se você puxar Zar Amulets, você vai entrar nele. É de prata beduína. E ele tem ali muitos tipos de amuletos e de onde eles são. Tá? E isso pode ajudar, mas aí depois você vai ter que... A cada tribo, a cada foto, é o que eu faço, separar N fotos e ver os amuletos que elas têm em comum e por quê, e fazer as pesquisas individuais, descobrir o nome dele, descobrir o nome do amuleto ajuda, né? E aí, gente, é de tribo para tribo. Não vai ser assim, o universo Amazir vai usar. Ele puxa assim, faz uma pesquisa com usar amulets. E aí você vai entrar, porque eu esqueci o nome, mas depois eu te passo, do site, tá? Então, aí também tem, as Ouled usavam tipo um diamante aqui, ó, que era para beleza, tá? E às vezes elas usavam aqui o que eles chamam de escorpião, que é o símbolo Amazir, que era também para se proteger dos escorpiões, porque Biskra, que era o inferninho das Ouled, tinha muito escorpião. E era também para se proteger da magia ruim. Então, o escorpião aqui, que é um que a gente vê muito nas Ouled, assim. Você vê, ele é assim, ó. Sabe? Aqui na testa. Você vê muito nas Isolde Nail, mas você não vê nas outras tribos do Maghreb. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado. Na dúvida, quando você não sabe nada sobre as tatuagens, eu consegui achar uns livros sobre tatuagem na internet, PDF, pesquisando, só não sei o nome agora, mas que me ajudou bastante a separar os lugares. Se você não sabe, não faz. Não inventa porque parece, não copia porque você acha que é tudo Amazir, porque isso vai silenciar um rito importante. E isso pode vir a ser considerado apropriação cultural, né? Dependendo de como você faz. Na dúvida, não usa tatuagem, gente. Na dúvida, não usa o amuleto. Você quer usar um amuleto? Pesquisa sobre ele. Hoje em dia, na internet, tem até ferramenta de você pesquisar fotos parecidas com a que você tirou. Então, você pode comprar ele, fotografar e mandar buscar. É tudo pesquisa. E não estou dizendo que seja fácil. Então, cuidado com amuletos e tatuagens, porque o Amazir usa muito, só que ele usa regionalmente. E outra figura que eu amo muito, deixa eu ver se dá pra ver aqui, eu vou virar aqui a minha casa bagunçada, mas vê se dá pra ver aqui. Acho que dá, não dá? Eu falei bastante do Al-Sharabin na outra live, né? Que é o homem do suco, o vendedor de suco no Egito, né? Que é uma figura folclórica. E esse é o homem da água. E o homem da água, ele põe esse chapéuzinho e ele tá sempre todo muito enfeitado. E ele tem uma bolsa de couro de carneiro, que eles colocam a água ali dentro. Então ele é bem diferente. Deixa eu ver.
tatuar o nome, dá até para tatuar o nome da Saíde. Cuidado, pesquisa, porque uma vez que você tatue, né? Depois para tirar. E aí, no caso, gente, o Alxarabim ficava ali perto das regiões próximas à entrada dos desertos, no Marrocos, de Alxarabim não, o Homem da Água, vendendo e ofertando água. Então, é um personagem popular também, muito querido, e você olha para eles, você já abre um sorriso. Não, no caso do marroquino, abre o sorriso pela refrescância, né? Mas para nós é uma figura extremamente exótica e colorida e bonita, que é essa coisa do homem da água, sua função de trazer água para as pessoas que têm sede. Eu acho isso bem bonito, assim, e isso faz parte da cultura amazigh. Então, procurando. Então, gata, vai com calma. Vai com calma aí nessa tatuagem, para tatuar definitiva. Vocês têm alguma dúvida, meus amores? Sobre isso que a gente tanto falou, falei tanto, né? Falo porque tem boca. Ah, gente, eu também não falei. Eu falei do nosso folclore árabe, do nosso canal do YouTube. Mas também, eu e a Lu vamos dar mini curso de base de folclore. Gente, base de folclore todo mundo precisa, tá? Os cursos vão ter 5 passos e a forma de utilizar e trançar esses 5 passos de 4 folclores diferentes, de 4 a 8 do mês que vem, gratuito. É só se inscrever e vir pra gente dançar, com o objetivo de alegrar um pouco essa época que tá tão triste, né, gente? Que período que a gente nunca pensou. Gata, Guedra é um mundo! Não tem como falar sobre Guedra agora. Guedra é um mundo de conhecimento, amo. É um ritual de bênçãos, né? É um ritual diferente dos outros. É um ritual de bênçãos, que elas vão... Tem várias... Nossa, Guedra é um mundo, gente. Guedra é uma live só de Guedra. Então... Se inscreve, gente, que é gratuito, e vai ser básico, mas vai ser muito alegre. Eu acho que é uma forma que a gente tem de trazer um pouco de alegria do folclore nessa época tão triste. E eu queria fazer um apelo também, gente. Eu não vim aqui, podia estar roubando, podia estar matando, mas eu vou pedir. Não vou pedir nada específico. Nessa época que a gente está vivendo, é muito importante vocês ajudarem quem tem menos que vocês. Eu sei que a gente está com pouco, que muita gente está com muito pouco. Mas mesmo você tendo pouco, você tem mais que muita gente. Cara, se você tem biscoito em casa, tá rica. Porque é besteira, porque é supérfluo. Tá estragando comida na tua casa, você tá rica. Então, assim, pensem. Não importa como você vai ajudar. Ajuda qualquer coisa. Existe ajuda informal. Comprei tudo do Biscoito Globo, que passou aqui pra gente comer em casa. Comprar das pessoas da rua, dos ambulantes. Então, assim, nesse momento, eu sei que a coisa tá difícil, muito difícil, mas a gente tem a obrigação humana de ajudar quem tem menos que a gente. Pode ser uma pessoa que você conhece que tá passando necessidade, pode ser R$10, gente. R$10 uma pessoa deixa de morrer de fome. Mais de uma, na verdade, né? Então, eu faço sempre que eu posso. E se você gosta de ajudar animal, ajuda animal. Se você gosta de ajudar velhinho, você ajuda velhinho. Se você quer ajudar trabalhador que não sustenta a família, ajuda. Pensa que é pouco para você, mas pode ser muito para outra pessoa. E aí, desse jeito, a gente vai levando, né? Tentando deixar a vida melhor. Pensa. Tem muitos lugares na internet que estão ajudando. Ou, tipo, eu fiz um quiz, eu vou fazer mais um quiz... e distribuir quentinha. A gente vai fazendo o que dá, né? E façam isso, porque eu acho que vai ser necessário que a gente também ajude. Então, ajuda o que te toca, sem cobrança. É muito chato ficar cobrando. Mas a pessoa está ajudando animal, porque tem gente morrendo de fome, mas tem aquele que está ajudando a pessoa também. Então, eu acho isso. Eu acho que a gente fica muito focado na nossa dificuldade, mas às vezes a gente não vê que a gente tá difícil, mas a gente não tá morrendo hoje, né? Se a gente não tá morrendo hoje, a gente pode ajudar. E a gente vai se sentir melhor. Cada vez que a gente ajuda, a gente se sente mais rico, né? Então, muitos artistas, necessidade mesmo, de fome mesmo. Eu acho que qualquer coisa ajuda, né? Eu tô vendo, a gente vê
os artesãos aqui. Eu também faço mandala, conheço muitos artesãos e tá tudo fechado. Então, é necessário. Eu sei que, não vou falar de política, o governo tem que fazer muita coisa, muita gente tem que fazer muita coisa, mas a gente não pode mudar isso, mas a gente pode ajudar uma pessoa que a gente passou na rua, um cachorro, qualquer coisa, mas se mexam. Eu acho que é bem importante que a gente se mexa. Isso vai fazer bem a você. Isso vai ajudar, eu acredito que vai ajudar a gente a terminar essa quarentena de uma forma menos triste. Ajuda sim, Lui, ajuda sim. Bom, meninas, olha, gratidão vocês estarem comigo até aqui. Eu tô vendo, ó, cada um tá fazendo, graças a Deus, meninas, cada uma tá se movimentando do seu jeito, sem cobrança, mas vamos sim. Vale a pena fazer isso agora, pelas pessoas e por vocês mesmos. Porque a sensação do dia de ter ajudado é muito boa. Com esse auxílio não dá. Meninas, agradeço demais. Pedacinhos da live vão ser disponibilizados durante a semana, mas daqui a uma semana a live entra na íntegra. Até lá a gente já falou sobre um monte de outras coisas e aí vocês vão poder rever a live e vão estar mais espertas e vão conseguir digerir melhor. Minha amiga querida, te amo, Lô. Amo tanta gente que tá aqui. Obrigada, tá, meus amores? Tenham uma boa noite, se cuidem, fiquem em casa e ajuda quem tem menos que você.